Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. A médium no jornal. A moça que nos conta esse relato é portuguesa, tem 52 anos e vai contar aqui uma coisa que aconteceu com ela, uma das tantas experiências que ela já teve. E isso aconteceu quando ela tinha 20 anos. Uma certa noite, então, ela chegou em casa vindo da escola, porque ela estudava à noite, e foi direto para o quarto dela. E antes de dormir, ela reparou num jornal, um jornal sensacionalista, que tinha no título escrito assim, "É incrível!". E na capa tinha a foto de uma médium inglesa e dizia o seguinte: olhe para os olhos dessa médium, concentre-se e peça o que quiser, os seus desejos se realizarão. Bom, ela estava aborrecida por conta de um namoro que não deu certo e também de outras coisas que não estavam dando muito certo na vida. Então ela pensou: por que não? Não perco nada e não custa tentar. Então ela olhou naqueles olhos tão profundos daquela médium na foto. E ela diz aqui que olhar direto que aquela médium tinha. Então, antes de dormir, ela apagou a luz do quarto e desejou que o namorado dela estivesse ali junto com ela, mesmo eles estando separados. E aí ela abraçou a almofada, desejando que fosse ele. Mas o que ela abraçou ali não foi o travesseiro, muito menos o namorado dela. Ela abraçou ali uma coisa horrenda, ela diz aqui, era algo inanimado, que não se mexia, mas tinha os olhos luminosos e um sorriso perverso. E ela diz que as mãos dela não agarravam aquela coisa, porque aquela coisa era de uma consistência muito esquisita. Ela sentia uma matéria meio que oleosa, escorregadia, mas as mãos dela não sujavam com aquilo, continuavam secas e limpas. Bom, acredito que ela tenha abraçado de lado o travesseiro, tal, aí ela sentiu isso. E aí ela virou de costas. E no que ela virou de costas, esse ser estava em cima dela, veio para cima dela e ela conta que parecia que ele queria entrar nela, como se ele quisesse possuí-la, sabe? Como se fosse uma possessão. E o que ela fez foi rezar o credo, a oração do credo de trás para frente, do fim para o início, que foi uma médium que ensinou para ela numa outra ocasião onde ela estava sofrendo ataques espirituais. E ela conta que ao mesmo tempo que ela estava rezando, ela começou a ouvir a voz da tia dela rezando junto com ela, uma tia já falecida e muito querida. Ela escutava a tia rezando com ela e ela sentia que a tia dela estava ali. E ao mesmo tempo aquela coisa queria entrar nela, mas talvez devido às orações, ela sentia como se tivesse uma barreira no peito dela. Que aquela coisa tentava, batia e voltava, não conseguia entrar nela. Aquela coisa tentava, mas não conseguia. E aí aquilo desapareceu por completo. E ela se sentiu muito exausta, adormecendo logo em seguida. Depois disso, ela disse que nunca mais sentiu a tia dela, mas ela teve a prova de que os entes queridos, mesmo quando partem, se preocupam e olham por nós. Seria o amor de outra vida? A moça que nos conta esse relato diz que quem contou isso para ela foi uma professora dela, que aqui ela vai chamar de Silvia. Bom, então essa professora conta que na sua época de faculdade, sabe como que é, né? Os barzinhos depois da aula era frequente. E um desses dias, uma amiga da Silvia a chamou para ir num desses barzinhos. Aqui ela vai chamar essa amiga de Larissa. E a Larissa disse que tinha um amigo que ela queria apresentar para a Silvia. Mas ela disse que a Silvia, professora dela, já era casada na época. E diz que ela é aquele tipo de pessoa que você quer conversar, que você quer contar os seus segredos, que você quer pedir conselhos para ela, você quer ser a melhor amiga dela, sabe? Então beleza, depois da aula, a Silvia e a Larissa foram até um barzinho que era lá perto e ficaram esperando pelo Carlos, o homem que a Larissa queria apresentar para a Silvia. Até que quando o Carlos chegou, a Silvia diz que começou a sentir um mal-estar, uma coisa esquisita, um mal-estar que ela nunca tinha sentido antes.
E assim que ela foi cumprimentar o rapaz, os dois sentiram que tinha alguma coisa estranha ali. Os dois perceberam algo errado. A Silvia não conseguiu ficar muito tempo naquele lugar e nem o rapaz. E a professora ainda conta que nunca vai saber explicar o que ela sentiu naquele momento. Diz que foi uma mistura. Um misto de mistério, angústia, paixão e alguns outros sentimentos que ela nem soube explicar. Acabou que a Silvia e o Carlos se tornaram amigos, mas ainda assim tinha alguma coisa que eles não sabiam explicar. Tinha algo estranho, era como se eles fossem amigos já há muito tempo, mesmo eles se conhecendo há uma semana apenas. Só que o Carlos teve que fazer uma cirurgia de emergência e acabou falecendo na cirurgia. E diz que por pura maldade, os amigos da Silvia não a avisaram dessa morte. O motivo deles não avisarem, a professora não quis entrar em detalhes, porque diz que é algo muito pessoal. Mas assim que ela descobriu isso através dos familiares dele, diz que o mundo dela caiu. Ela conta que chorou por noites a morte do Carlos e que em todas as noites, enquanto ela chorava, ela sentia uma mão leve a acariciando. Tempos se passaram e a Silvia acabou se divorciando do marido. Tentou ter outros relacionamentos, mas nada dava certo. E até hoje ela diz que o Carlos não a deixa ter outros namorados nem peguetes, é o que ela diz. Bom, a moça que nos conta esse relato termina dizendo que o relato é curto, é simples, mas ela diz que a professora contou isso para ela com lágrimas nos olhos, o que a deixou também muito emocionada. E ela deixa a questão aqui, será que esse rapaz era um amor de outra vida da professora dela? Porque ela diz que eles sabiam tudo um do outro, sem nem mesmo visitar nenhuma rede social. Meu tio morto veio nos alertar. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com a mãe dela. E ela conta que esse tio dela morreu no dia do aniversário dela, de 4 ou 5 anos de idade. Ela não lembra direito, mas ela sabe que ele morreu assassinado. Ela diz que se lembra que era um sábado normal e 2 dos tios dela resolveram ir para a balada, o Léo e o João. E isso foi lá por 2014. E ela conta que o João era irmão desse tio falecido dela, assim como a mãe dela também. Beleza, então eles foram para essa balada, tava indo tudo normal, até que um cara começou a encrencar, a querer brigar com o João, com o tio dela, o João, alegando que ele estava dando em cima da namorada do cara, mesmo ele não estando. Então esse cara saiu da balada. E eles ficaram sem entender nada. Poxa, o cara queria brigar, de repente ele vira as costas e sai da festa, beleza. E agora que começa o relato da mãe dela. A mãe dela conta que estava dormindo num sono maravilhoso quando o irmão falecido dela aparece em sonho para ela e diz o seguinte: Vânia, liga pro João, ele está correndo perigo. E se você não ligar, ele vai morrer igual eu morri. A mãe dela acordou, ficou meio sem entender, mas de qualquer forma resolveu ligar pro irmão dela, pro João, dizendo que era para ele voltar para casa imediatamente, senão algo de ruim ia acontecer. E aí o João falou mesmo para ela que tinha acontecido uma confusão ali na balada e que ele já estava voltando para casa sim. E aí no dia seguinte a mãe dela contou para todo mundo o que tinha acontecido e todo mundo ficou de boca aberta. Aí mais tarde o tio dela, o João, recebeu uma mensagem de um amigo dele que estava junto com ele lá na balada. E o amigo disse o seguinte: Mano, ainda bem que você foi embora. Aquele cara ia te matar. Depois que vocês foram embora, o cara chegou com uma arma lá procurando por vocês dois. E o tio dela ficou sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Se não fosse o irmão dele falecido avisar, ele poderia estar morto. Estão gostando dos relatos? Então não esquece de deixar o seu like, clica no joinha aí que ajuda bastante a gente. Alguém pegou no meu pé. A moça que nos conta esse relato diz que as pessoas que participam desse relato são a irmã dela, Sara, o marido dela, Gustavo, o filho Lucas e ela, a Tina. Lembrando que todos os nomes estão trocados.
Ela conta que o marido dela, na época com 35 anos, estava com um sério problema de saúde. Ele corria o risco de perder um rim ou até morrer de infecção generalizada caso não tratasse corretamente. E caso não tratasse logo. Bom, ela conta que ele saía para trabalhar às 5h30 da manhã. E quando ela acordou, olhou para o filho dela, Lucas, que dormia ao lado da cama deles, virou, olhou no relógio e marcava 6h55 da manhã. E aí ela virou de barriga para baixo, morrendo de preguiça de levantar. Ela estava coberta com edredom, virou de barriga para baixo, esticou uma perna e encolheu a outra. E a perna que ficou esticada ficou para fora da coberta. E quando ela fechou os olhos para tirar mais um cochilinho, ela sentiu uma mão pegar levemente no calcanhar dela e dar uma mexidinha. Justamente como o marido dela sempre fazia quando queria acordá-la porque não estava encontrando alguma coisa. E o pé mexido foi justamente esse pé que estava descoberto. E ela sentiu ali aquela mão macia e quentinha. E aí ela se virou tranquilamente, né? Crente que era o marido dela e virou até pronta para perguntar já o que ele estava fazendo em casa aquela hora. Mas para espanto dela não tinha ninguém ali no pé da cama. E aí ela se sentou na cama e olhou para o lugar onde era para ser a porta do quarto, mas na verdade não tem porta o quarto, ele já dá direto para uma escada que desce. Olhou para o filho dela que estava dormindo e começou a chamar pelo marido dela diversas vezes e nenhuma resposta. Nesse momento ela mandou uma mensagem para a irmã dela, a Sara, que estava online na hora. Sara, aconteceu uma coisa muito estranha. Acabaram de pegar no meu pé. Foi agora há pouco. É igual que o Gustavo costuma fazer. Mas não era o Gustavo e nem o Lucas. Ai, eu tô com medo. E a irmã respondeu: Credo, Tina, liga pro Gustavo e vê se ele tá bem. Vai que aconteceu alguma coisa no caminho pro serviço. Bom, ela ligou para ele disse que estava tudo bem, que ele chegou até mais cedo no serviço, já tinha trabalhado um monte até. E ele ainda fez questão de, antes de desligar, dizer que o que quer que tivesse acontecido era com ela o negócio. Seja lá o que fosse, estava atrás dela, porque ele mesmo nunca viu nada, nem sentiu nada. Bom, ela desligou o telefone, avisou a irmã dela que o marido estava bem, acordou o filho dela e saiu do quarto mais do que rapidamente. E diz que naquela noite ela dormiu bem agarrada no marido. E toda coberta, dos pés à cabeça. Só com o nariz para fora, porque a coberta é a nossa proteção, né? E depois disso, diz que aconteceram outras coisas estranhas, sempre de dia e sempre quando ela está sozinha. Antes de continuar, eu só quero falar para vocês que tem promoção na loja Assombrada. Todas as camisetas com 10% de desconto usando o cupom ASSOMBRADO. É até domingo. Ó, camisetas como essa aqui, todas com 10% de desconto. Use o cupom de desconto ASSOMBRADO. Minha mãe a viu se transformar. O moço que nos conta esse relato diz que a mãe dele sempre teve terror noturno. E segundo ela, quando isso acontece, o mundo espiritual fica mais aparente. Certa vez ela teve uma crise e ficou toda travada, sem conseguir falar nem se mover. Até aí tudo bem, era uma crise que ela tinha constantemente. Mas ao olhar para a porta, que era iluminada pela luz que vinha do quarto da mãe dela, ela viu uma garota loira, que usava um vestido ou uma camisola que ia até os pés. E ele conta que essa garota passava uma sensação horrível e não tinha como ter uma garota assim lá, porque ele conta que a família toda dele é negra. E a mãe dele tentou gritar quando viu que aquela garota começou a se transformar num cão negro de olhos vermelhos. Ela tentava gritar, mas a voz não saía. Foi quando uma voz calma disse no ouvido da mãe dele: "Clama o nome do Senhor que ela vai embora." E aí, de repente, ela conseguiu se soltar e gritou: "O sangue de Jesus tem poder." E a garota imediatamente sumiu. E a avó dele, a mãe da mãe dele, perguntou o que aconteceu, porque ela estava acordada e escutou tudo aquilo. Mas a mãe dele não conseguiu nem contar. Ela só sabia chorar. Tenso, hein, galera?
E se vocês gostaram desses relatos, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!